Olá pessoal, aquele abraço à distância para vocês. Sou a professora de Jaci do terceiro ano B, a sua professora. Vamos ficar juntos esse ano e aprender muitas coisas interessantes. A nossa aula de hoje vai ser matemática. Nós vamos falar sobre medidas de comprimento e distanciamento social. Fazer o distanciamento social é muito importante e precisamos usar as medidas de comprimentos, porque o distanciamento ele pede 1,5 m de distância, não é isso? E o que é 1,5 m? É uma medida de comprimento. E essas medidas elas podem ser realizadas com uma trena. Você pode usar uma fita métrica, você pode também fazer uso da régua, de cordões, o palmo da mão de um adulto e também você pode usar a medida através de passos com os pés. Não é interessante esse desafio, tá? E aí, essas medidas de comprimento de 1,5 m. E o que é 1,5 m? 100 centímetros equivale a 1 metro. 50 centímetros, meio metro, metade de 100. Então, 100 mais 50, eu tenho 150, que corresponde a 1,5 m. E essas medidas, elas são importantes para a gente fazer a prevenção contra o coronavírus ou o Covid-19. Imagina como é que isso acontece. Observa esse espaço. Imagina que aqui são pessoas, tá? E essas pessoas, elas não estão respeitando o distanciamento social, que é de 1,5 m. Essas aqui, elas estão respeitando o espaço de 1,5 m. Olha o que acontece com quem não respeita o distanciamento. Essa pessoa, ela está contaminada com o vírus. Olha o que acontece. Como não foi respeitado o distanciamento, todos foram contaminados. É assim que acontece. Olha agora, essa aqui está respeitando o distanciamento. Olha o que acontece. Ó, não atingiu o outro, então o outro não foi contaminado. É assim que acontece na vida real. Por isso, a importância de respeitar o distanciamento de 1,5 m. Ok? Compreenderam como é que isso funciona na nossa realidade? Por isso, vamos fazer o distanciamento. E sabe qual o desafio da nossa aula de hoje? Agora que a gente já sabe da importância do distanciamento, já sabemos que o protocolo ele pede 1,5 m de espaço, a gente vai ver agora como desafio, tá? A gente vai ter agora como desafio uma medida de espaço que você pode fazer também aí na sua casa. Como é que a gente vai fazer? Com a ajuda do papai ou da mamãe, você vai poder usar uma fita métrica ou uma trena que você pode ter, ou uma régua de 30 centímetros. Mas se você não tiver, você pode usar aí um cordão com o papai ou com a mamãe e ele vai fazer essa medida com o palmo da mão de um adulto. Aqui eu já medi. Tá? Esse palmo daqui, a gente vai ter aqui a quantidade de palmos da mão de um adulto, ou então a quantidade de pés de um adulto. Eu fiz esse desafio aqui usando esses instrumentos, tá? Eu usei a trena para fazer a medida, que aqui a gente vai ter o espaço de 1,5 m. Sabe qual é o nosso desafio agora? É medir. Você acha que uma pessoa que calça 35, o número 35 é o tamanho do meu pé. Quantos pés você acha que vai caber aqui dentro de 1,5 m
meio de distanciamento. E se você tiver aí na sua casa uma pessoa que calça mais de 35, vamos ver quantos pés vai caber no 1,5 m de distanciamento? E se ela tiver menos de 35? Então, nosso desafio é medir o pé e ver quantos pés vão caber dentro desse espaço de 1,5 m. Começa a medir o pé do papai, da mamãe e do seu irmãozinho. Quem mede 35, quantos vão caber? E quem mede mais de 35, quantos pés vão caber aqui no 1,5 m? E a sua irmãzinha que mede menos de 35, quantos pés vão caber dentro de 1,5 m? Esse é o primeiro desafio. Sabe qual é o segundo desafio? O seu segundo desafio agora é você fazer uma pesquisa dentro da sua casa. Com a medida que você já tem, pede para o papai medir aí um cordão com a quantidade de palmos que vai dar 1,5 m, tá? A gente vai ter 8 palmos, que corresponde 8 palmos da mão de um adulto, que vai dar ao tamanho de 1,5 m de espaço. E você vai medir na sua casa qual objeto que mede 1,5 m. Bacana, não é? E aí, você consegue fazer isso? Agora que a gente já sabe que vai fazer a medida do pé e saber quantos cabe dentro de 1,5 m, e agora que a gente também vai medir qual objeto que eu tenho que tem na sua casa que mede 1,5 m, por último você vai fazer um desenho bacana. E nesse desenho ele vai ter que estar representado duas cenas. Uma cena onde acontece o distanciamento social e a outra cena onde não está acontecendo o distanciamento social. Gostaram do momento de hoje? Muito conhecimento, não é? Não esquece de registrar essas atividades no seu caderno, colocar o nome da disciplina matemática, o assunto medidas de comprimento e distanciamento social, a data da aula e o seu nome completo. Você pode tirar uma foto dessa atividade e enviar para a sua professora, porque eu vou estar aguardando no nosso grupo de WhatsApp. Um beijo e até o próximo encontro.